Olá, boa tarde, tudo bem? Iniciando aqui pela Rádio Módulo FM nessa quinta-feira, iniciando também o mês de junho. Hoje é 1º de junho de 2023, mais uma edição aí do Módulo Saúde. E a partir de agora você acompanha aí nas plataformas digitais da Rádio Módulo FM, Facebook ao vivo e também no YouTube ao vivo. E é claro, no seu radinho tradicional Módulo FM. Nessa edição, estou trazendo aqui pela primeira vez para participar conosco aqui na Rádio Módulo FM, nesse quadro Módulo Saúde, a doutora Marcela Nara Nunes, endocrinologia e metabologia, que vai participar conosco aqui na Rádio Módulo FM. Doutora Marcela, seja bem-vinda aqui à Rádio Módulo FM, é um prazer em recebê-la aqui pela primeira vez aqui no Módulo Saúde. Boa tarde. Boa tarde, Jânio. Boa tarde, ouvintes. O prazer é o meu poder estar aqui com vocês hoje. E o tema é diabetes nessa edição dessa quinta-feira. Doutora Marcela, de quanto em quanto tempo uma pessoa que é saudável, né, tem que realizar a glicemia para identificar precocemente o diabetes? Isso, uma pessoa que é saudável, não tem histórico familiar, a gente pode fazer a cada 3 anos, a cada 2 anos. Mas eu sempre falo assim com o meu paciente, glicose tem que estar sempre nos exames de rotina. Porque às vezes o diabético, pré-diabético inclusive, não vai ter sintoma. Então você passou no ginecologista, você passou no clínico geral, lembra sempre ele. Vamos fazer uma glicemia aí, doutor. Tem histórico de diabetes na família diferente, aí a gente precisa fazer mais perto. O que é pré-diabetes, para a gente passar por ouvinte, para a gente entender um pouquinho? Isso, é aquele paciente que ainda não fechou o diagnóstico de diabetes, a glicose está entre 100 e 126, a glicada ainda está abaixo de 6,5, tá mais acima de 5,9. Então, não tem sintoma. É aquele paciente que não tem sintoma nenhum, mas a glicemia já começou a alterar. Já começou a vencer um pouco a barreira de colocar essa glicose para dentro da célula, né? Então, é um sinal de alerta, né? Nesse pré-diabético, a gente ainda consegue voltar e ter glicose normal. É aquele paciente que precisa mudar hábito de vida, né? Começar a fazer atividade física, melhorar a alimentação, às vezes perder um peso, e ele ainda consegue voltar para a glicose normal. Tem a questão também do álcool, né? De ingerir álcool, né? A gente estava até conversando antes, porque o diabetes não é só aquele diabético tipo 1, tipo 2. Tem o diabetes que quando ingere muito álcool, ele acaba destruindo um pouco a função do pâncreas. E aí o alcoolista, né? O etilista pesado, ele pode sim desenvolver diabetes. O que é diabetes 1? O pessoal fala, você falou aí, diabetes 1, diabetes 2, Isso. tipo 2. Que é o que a gente escuta mais, que é o diabetes tipo 1 e tipo 2. Tipo 2, o tipo 1 é aquele da criança, né? Que a gente vê que a criança não produz mais insulina. Geralmente a criança já começa a ter sintoma mesmo, quando a gente faz o diagnóstico. Então ele não produz insulina, e esse tem que usar insulina, não tem jeito. E tem o diabetes tipo 2, que é aquele mais que a gente vê geralmente acima de 40 anos, em pessoas mais velhas, que é geralmente ligado a histórico familiar, né? Ele tem insulina, na verdade ele tem até mais insulina do que as pessoas que não têm diabetes, mas ela não age direito, né? Você não consegue colocar a glicose para dentro da célula, que é onde que a glicose tem que ficar. E a glicose fica muito alta no sangue. Dependendo da idade, doutora Marcela, essa questão da diabetes, ela pode aparecer? Você fala assim, a faixa etária para diabetes. Hoje em dia tá até complicado a gente falar isso, mas isso é o que eu até expliquei para você. Tipo assim, se eu refazer, é mais propício a aparecer uma diabetes uma pessoa com mais idade? Isso, mais velho. Principalmente pelos hábitos de vida que a gente anda vendo, né? As pessoas estão com alimentação muito ultraprocessado, né? Uma alimentação muito fácil, muito rica em carboidrato. Esse tipo de alimentação não saudável acaba interferindo. Hoje em dia, parece que a gente não vê muito aquela alimentação saudável, né? Da fazenda, do vegetal, da verdura. E essa é uma alimentação adequada. Então, fica com alimentação muito processada. Pouca atividade física. Tendência a ganhar peso. Ganhar peso, então, geralmente a gente vê o diabetes aparecendo após os 45 anos. É imperativo, é certo, a gente tem que fazer uma glicemia, né? Porque o risco é maior, principalmente no paciente obeso. Detectado que esse paciente tem diabetes, né? Qual seria o tratamento? Qual o tratamento básico para essa pessoa, para esse paciente, doutora? Aí varia do tipo de diabetes que a gente estava conversando. O tipo 1 não tem conversa. Ele tem falta de insulina, tem que usar insulina. Hoje tem vários tipos de insulina e vários tipos de tratamento para diabético tipo 1. Né? Tem insulinas que a gente pega lá do posto, NPH mais antiga, e tem insulinas mais modernas, que a gente aplica uma vez por dia. Dá para sair insulina de aplicar uma vez por semana.
né? Tá lançando coisas muito novas. E hoje a gente ainda tem a bomba de infusão, que é um aparelhinho que você coloca assim na barriga do paciente, você troca a cada 3 dias o catéter, a agulhinha, e ela fica o tempo todo jogando insulina nesse paciente. Esse pro diabetes tipo 1, para aquele que eu falei do paciente que aparece mais jovem, né? Mas pode aparecer também tipo no idoso. E já o diabetes tipo 2 é aquele que geralmente precisa como medicação inicialmente, né? Por isso que é importante fazer o diagnóstico mais cedo. Porque se a gente faz o diagnóstico mais cedo, a gente consegue colocar menos remédio e controlando esse paciente mais fácil. Mas o tipo 2 também pode vir a precisar de insulina também, né? Porque ele pode entrar numa falência. A gente gasta tanto pâncreas que a gente cansa ele. E aí ele para de funcionar e aí eu preciso colocar insulina nele também. E essa questão de enlatado também atrapalha, né? Essa questão de comer muita comida enlatada. Pro diabetes, o pior realmente é o carboidrato em si, né? Muita massa, muito doce. Mas o enlatado aumenta muito o risco de obesidade. E quanto mais peso a gente tem, mais risco de diabetes tem. Diabetes tem cura? Não. A gente tem tratamentos muito novos e tá surgindo muita coisa nova, né? Mas não tem cura, tem tratamento. Como a gente comentou aí da bomba de infusão, mas tem tratamentos muito modernos pro tipo 2 também, né? Tá saindo muito remédio que consegue atuar em cada nível. Eu tenho diabetes que sai glicose no xixi para eliminar o excesso de glicose, que não deixa o fígado produzir glicose. Essas injeções novas, que agora tá na moda aí pra obesidade, mas foi criada pro diabetes, que aumentar esse GLP-1 no pâncreas facilita a ação da insulina, né? Então a gente tem muita medicação nova surgindo, mas cura mesmo, falar que o paciente nunca mais vai precisar fazer dieta, fazer atividade, usar medicação é muito difícil. Tá surgindo coisas novas pro diabetes tipo 1, que é aquele que eu te falei da criança, que é autoimune. E tem surgido coisas assim que o paciente fazer diagnóstico, a gente usar imunobiológico, usar células-tronco para voltar a produzir insulina lá no pâncreas. São coisas muito promissoras, né? São trabalhos científicos que já estão em fase 4, aí penso que em 1 a 2 anos talvez a gente consiga começar a usar isso, né? E vai ser muito interessante. Doutor Marcelo, o que é diabetes gestacional? Isso, diabetes gestacional é diferente do tipo 1 e do tipo 2. É aquele que aparece depois de 20 semanas de gestação, lá pro 5º mês, então, que a gente que é latino tem que fazer em toda gestante, porque o latino ele tem mais tendência a diabetes. Então a gente faz aquele GTT, quem já foi gestante sabe o que é isso, que a gente tem que tomar uma água açucarada para ter certeza se realmente não tem diabetes. Aí faz a glicose de jejum, faz a glicose depois da glicose, né? Depois da água açucarada. E se tiver muito alta, aí a gente normalmente pode ter que entrar com insulina na gestante, tá? Mas hoje em dia também tá coisas mais modernas, às vezes a gente tenta dieta, depende dos níveis do resultado desses exames. Como prevenir o diabetes? Através de exercício, alimentação? Isso, ter uma vida saudável, né? Modificar estilo de vida. Não tem outra opção. A gente não pode deixar aumentar muito o peso, sabe? Sabe aquele negócio? A gente, engordei 1 quilo nesse ano e vai somando 1 quilo. E às vezes esse excesso de tecido gorduroso vai causando resistência insulínica. Prevenir pro tipo 1 não tem como prevenir, né? É autoimune e às vezes isso é viral, mas pro tipo 2 a gente pode sim modificar. Porque tem os fatores não modificáveis, que é o genético, que o tipo 2, ele é genético. Então, se você tem um histórico familiar, um pai... Né? Isso, tem pai diabético, a mãe diabética, você já pode ligar o sinal de alerta, né? Esse é um fator não modificável, eu não consigo modificar. Meu pai foi diabético. Mas eu consigo modificar. Os fatores modificáveis é isso que a gente sempre tá batendo na tecla aqui. Fazer atividade física, ter uma alimentação mais saudável mesmo, evitar muita massa, doce. E o diabetes, doutora Marcela, leva a óbito, conforme for a situação do paciente. O problema é que o diabetes não cuidado, aquele diabético que a gente vê muito isso, às vezes chega sem até tratamento, ele leva a complicação, né? E o diabetes, ele não mata, ele mutila primeiro, sabe? Então ele pode deixar a pessoa cega, né? Tem que tomar muito cuidado com a retinopatia diabética. O diabético é importante ele ir no oftalmologista 1 vez por ano. Mesmo que eu não tenha nada, mas eu sou diabético. 1 vez por ano você tem que ir fazer o fundo de olho, porque ele tem risco de cegueira. Tem risco de nefropatia diabética, de machucar o rim, né? Toda vez que essa glicose vai acima de 200, 200 e pouco, é um buraquinho no rim que você está fazendo, né? Neuropatia diabética, que evolui para o pé diabético, que a gente vê muito sobre amputações, né? E aumenta, sim, o risco de acidente isquêmico, né? Que é o derrame, né? O popular derrame, o infarto. O diabético, ele é mais propenso, sim, a ter infarto e derrame.
Doutora Marcela, um paciente, né? Um paciente da senhora, é importante que ele esteja também, que ele possa ter um acompanhamento de uma nutricionista? Sim, tanto o diabético tipo 1 quanto o tipo 2, o ideal é que seja acompanhado pela nutricionista, né? O tipo 1 a gente pode evoluir o tratamento na contagem de carboidrato, a nutricionista é sempre muito importante. O que é isso, contagem de carboidrato? Quem está usando insulina, às vezes fica muito restrito na alimentação. A gente fala, não pode comer mais doce. Hoje não é assim, Jânio. Hoje o diabético, principalmente o tipo 1, ele pode comer doce sim. Só que ele tem que fazer contagem. Ele tem que olhar a quantidade de carboidrato que tem naquela alimentação e fazer insulina para aquela quantidade. Geralmente a gente faz 1 para cada 15 gramas de carboidrato. Então, rótulo é importante e a nutricionista sim, para ajudar a gente nessa contagem. Para a gente esclarecer, aproveite para os nossos internautas de que forma é feito o diagnóstico, né, do diabetes. Isso. Então, assim, para ter o diagnóstico, a gente faz uma glicemia de jejum. Às vezes é na rotina mesmo, né? Fez lá uma glicose, não tô sentindo nada. Para diagnóstico, a glicose tem que estar acima de 126. Entre 100 e 126 é o pré-diabetes que a gente havia comentado. E aí, mas não serve uma glicose só. Às vezes você fez uma glicemia de jejum, aquele dia anterior você tinha comido muito, é uma foto aquela glicose. A gente tem que fazer outras investigações. Pode ser feito o GTT também, não só no diabetes gestacional, para a gente dar uma sobrecarga de glicose e medir a glicose depois, né? Medir a glicemia no sangue depois, que é esse teste oral de tolerância à glicose, e a hemoglobina glicada. Para diagnóstico de diabetes, a glicada tem que estar acima de 6,5 e para pré-diabetes acima de 5,9, né? Mas isso é importante, porque às vezes o paciente não sente nada. Por isso que é importante a gente fazer. Tem sintomas, doutor? Para a gente ter sintoma, tem. Aquele paciente que está perdendo muito peso sem explicação, que está bebendo muita água, boca seca. Às vezes o paciente fala assim, doutor, eu acordo 10, 15 vezes à noite. Isso aí é um sintoma de diabetes, a gente tem que prestar atenção. Geralmente o paciente chega para mim só falando que está perdendo peso, sem motivo. Mas para chegar nisso, a glicose tem que geralmente estar acima de 200, 250. Tá? Aquela glicose de 100 e pouco, 140, não dá sintoma. Então, o importante mesmo é a gente sempre procurar um médico, né? Um especialista para estar cuidando, né, da saúde e fazendo os exames aí de rotina aí todos os anos, né? Isso, principalmente aquele paciente que às vezes a glicose está 105 e ele vai deixando, isso não é diabetes ainda, mas é esse paciente que a gente tem que cuidar. É esse que vira, né? Porque pode ser de uma hora para outra. Tá 105, na próxima exame que você fizer ali, dali 1 ano, já tá 140 ou 200. Algo mais a acrescentar, doutora Marcela, nessa sua participação, nesse finalzinho aqui do Modo Saúde? Acho que é isso mesmo que a gente comentou desde o começo. Vida saudável, ter uma alimentação equilibrada, né? Atividade física. E não tá muito fácil, tá um pouco difícil, né, doutora? A gente manter, tipo assim, uma vida saudável, porque no corre-corre, tem pessoas que têm, né, sua vida diária muito corrida, né? Mas tem que arrumar um tempinho para praticar, para ter uma vida mais saudável. Com certeza, Jânio, é isso mesmo que a gente tem que... Porque esse corre-corre leva a gente do estresse. E o excesso de cortisol também leva a diabetes, né? Então vamos tomar cuidado, porque o estresse também é um fator de risco. Obrigado, doutora Marcela, pela participação aqui na Rádio Módulo FM, que possa ser, né, a primeira de muitas aqui na Módulo FM, aqui nesse quadro aqui dedicado aqui à saúde, o Módulo Saúde. Obrigada a vocês pelo convite, né? Uma boa tarde para todo mundo e vamos cuidar da saúde. Muito bem, recebi aqui na Rádio Módulo FM a doutora Marcela Nara Nunes. O Módulo Saúde fica por aqui, volta na próxima quinta-feira. Se você de repente perdeu essa entrevista, está lá no Facebook da Rádio Módulo FM e também no YouTube da Rádio Módulo FM. Tenham todos aí uma ótima tarde. Tchau, tchau.